a partir da intelecção, ideação ou pensamento da consciência, com sim ou consciência. Agora, o holopensene pessoal da holomaturidade, a antilinearidade da cognição, a linearidade da autopensenidade ininterrupta, a bússola consciencial quando desvairada. Agora, nós aqui mostramos uma taxonologia com 20 itens sobre os atos antirretilíneos, anticosmoéticos ou patológicos. E o estado da antirretilinearidade consciencial corta ou paralisa as iniciativas produtivas da consciência dentro do mecanismo da evolução lúcida em qualquer dimensão existencial. A condição da antirretilinearidade consciencial apresenta alguma relação direta ou indireta com você, com referência a quem? Isso tudo é importante para nós pensarmos. Esse verbete tem 8 máximos e 31 logias. Professor Valdo, na pensenologia, penúltima linha é uma correção. Está os ortopensenenes. Ah, sim. Aí eu queria fazer uma pergunta sobre a exemplologia na página 26. Eu não entendi por que a confusão mental é pior do que o surto psicótico. A confusão mental, ela permanece. O surto é surto. Ele é surto. Ele, e para. Agora, a confusão não continua. O que você acha? Tem lógica? A confusão mental, às vezes, é um dos problemas maiores da consciência. É difícil de mudar. Porque tem que mudar na essência tudo que ela é. Modo de pensar. Essa confusão mental seria assim, uma forma desorganizada de pensar? Não, a pessoa não pensa com lógica. Tem desatenção, não tem memória. Mistura as coisas. Samba do crioulo doido, Stanislau Ponte Preta. Tá certo? Samba do crioulo doido. É um processo do Loche. É problema de carioca. Agora, isso é para a patologia do mental soma ou do psicossoma? Aí, no caso, a confusão é do mental soma. Agora, as causas disso variam infinito, não é preciso ver cada caso. Professor, a patologia, a quarta linha, você vai dar uma explicação, o vetor do pensamento acrítico? O vetor do pensamento acrítico é uma pessoa que ela não tem crítica, falta autocrítica e heterocrítica. Com isso, ela não tem vetor para racionalizar corretamente. Ela não é retilínea. Sim. Agora, a questão da antirretalinearidade, ela implica assim, ela vai ocasionar muitos problemas, por exemplo, um encadeamento de problemas. Não, ela ocasiona mais desperdício, esbanjamento.
tempo, energia, contato, tudo vai embora. E ela não vai direto a nada. Então está sempre com circuloquio. Sempre perde muito tempo, muita energia. Mas vamos dizer, pode ter uma causa antes que pode ser, sei lá, energética, uma causa... A causa quase sempre é inexperiência, a infantilidade. É a pessoa que não para racionalizar. Ela não pensa com lógica. E esses efeitos... O que ela pensa, ela vai falando. Quase sempre ela pensa depois que ela fala. Vê se me entende. Mas os efeitos são múltiplos, né? Por exemplo, ela energético, de comunicação, um monte de coisa. A cultura, o apedeutismo, a ignorância, tudo faz isso. O apedeutismo. Agora, depois que a pessoa está, vamos dizer, viciada, é muito difícil dela sair. Ela tem que fazer uma reciclagem quase sempre intraconsciencial. Isso é difícil. Agora, para corrigir, se a causa é, sei lá, como que você a pessoa tem que fazer registro dos seus erros e procurar consertar. A primeira coisa é na interlocução, a conversa. Começa por aí. Corrigir a conversa para ela ficar límpida, direta, cosmolínea. Agora, o pronunciamento da pessoa, o próprio pronunciamento, a comunicação dela, já dá para detectar isso de imediato, assim? Não, a hora que uma pessoa fala, você vê se ela é retilínea ou não. Não tem jeito. Alguns minutos que a pessoa fala, você vê o jeito dela. Você vê a orientação do modo de pensar. Uma das coisas mais óbvias que tem é a antirretilinearidade do pensamento. Para detectar é fácil. Agora, para extirpar, é só a pessoa. É difícil extirpar. Tá bom, obrigado. Vai. Professor Valdo, na pensenologia, na terceira linha de baixo para cima, tem a fórmula da autopensenização linear. A fórmula é o seguinte, é você pensar antes, falar depois. E com o máximo de concisão. Tá certo? Não tem mais nada. Lógica. Faz sentido? Hoje eu sou obrigado aqui a fazer concisão por causa da voz. Vou direto aos finalmente. Então, às vezes, uma hipofonia pode ajudar a retilinearidade do pensamento. Eu acho que eu estou precisando, né? Estou assim, né? Vocês não, vocês são ótimos. Todo mundo aqui é super reto. Val, dentro dessa concisão, a gente poderia fazer a tertúlia mais curta hoje? 1 hora? Não, vamos embora. Eu não estou me sentindo mal. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Então, não tem nada. 1 hora. Faz 1 hora hoje. Excepcionalmente. Val, democracia, vamos votar. Peraí, eu tenho um argumento. Então. Ok. Tá? Faz 1 hora. Bom, a minha pergunta eu ganhei mais 1 hora do horário de verão, é isso? Bom, é o seguinte, você pode trabalhar nos artigos, Valdo. Não quer dizer que você vai ficar... Né? Já escrevi um aqui. Enquanto eu estava esperando, eu já escrevi um. Divulgação científica. Isso é pro Antônio lá, pro Roberto. Valdo, seguinte, você faz a taxologia, né? Os 20 itens aqui, as 20 categorias. Eu não sei se pode entrar numa dessas ou se teria uma outra, mas um problema que eu tenho visto muito nessa questão da falta da retilinearidade pensênica, quando a pessoa vai escrever, muitas pessoas têm dificuldade de ordenar as ideias. O Antônio talvez tenha essa experiência também. Então a pessoa começa num ponto, de repente insere um parágrafo que não tem nada a ver. Veja,
Mas isso é antirretilinearidade. É. Só que tem que estar aparecendo na redação. Não é, Antônio? Você vê. Hã? A coesão e a coerência. Esse é um problema grande aí que a gente vê muito. É a clareza, a concisão. É duro. Porque o que a gente nota é que dá para fazer igual as pastas para você organizar o pensamento, né? Você vai classificando aqueles pensamentos dentro de pastas ou diretórios. As pessoas têm dificuldade. Acho que o Antônio quer falar alguma coisa. O que se percebe é a dificuldade de pensar. Então as pessoas leem, copiam ideias, registram anotações, mas não constroem o pensamento, não desenvolvem as ideias. Então as ideias ficam sem encadeamento. Você vê o artigo tem uma série de ideias soltas, sem ter um desenvolvimento. Então o importante, o Sr. Valdo comentou na tertúlia outro dia aí, não é só o processo de ler, mas principalmente de pensar. Então um artigo, um texto, exige, demanda que a pessoa desenvolva as ideias por ela mesma, e não que reproduza ou que replique ideias já apresentadas. Fazendo isso, o texto fica superficial. Então a profundidade do texto está diretamente relacionada à capacidade da pessoa elaborar o próprio pensamento e a própria ideia. O que eu tenho observado é que a pessoa às vezes acumula muita coisa, né, até nas diferentes fontes, e aquilo é jogado, né, não tem uma sequência lógica muitas vezes, que é bem essa questão da... O problema é a sequência racional. Sequência racional, é. A falta Sempre. dela é... É isso, entende? Eu queria entender se tem assim uma forma de fazer diagnóstico. Assim, a pessoa pensa antirretilíneo, ela escreve antirretilíneo. Então, quer dizer, a escrita seria mais grave, porque ela é confusa para falar, mas ela escreve bem. Não pode existir isso? Não. A escrita é muito óbvia, porque está escrito. A pessoa vê. Mas o pior mesmo é na fala, na conversa, na interlocução. Porque você vê que a pessoa dá muita volta, Entendi. faz circunlóquio. Ela não foi diretamente aquilo que interessa, ao core do assunto. Esse é que é o problema. É que eu estava pensando se teria algum nível assim, de mensurar uma gravidade. Se ela escreve mais enrolado, seria... sinal que é mais do que se ela só fala, se ela só pensa ou não. A pessoa que não tem retilinearidade pega tudo na vida dela. Vai pegar tudo, né? A tendência dela é ter um grau maior ou menor de desorganização. Entendi. Observe. Vai entrar na roupa, tudo, quer dizer, vai ter... A gaveta dela deve ser uma loucura. Entendi. Isso é a regra. Porque aquilo tem a intercomunicação das manifestações. Como ela que pensa, tudo nosso depende da pensenização. Pensenizou errado, tudo fica errado. Tá certo? É o caminho. Valdo, perdão. Essa coisa de pensar errado é a base daquilo que você está chamando aqui na pensenologia, na segunda linha, de instabilidade pensênica, ou isso tem a ver mais com o processo emocional? Não, é instabilidade pensênica. Agora, a causa pode ser totalmente emocional. Pode. Mas você pode ser, se você é instável, obrigatoriamente você não tem retilinearidade, é isso? É a base. Uma outra coisa. Quando o processo é muito emocional, é devido à pessoa ser impulsiva. Ela não para pensar. Agora, uma pessoa impulsiva, ela vai falando tudo e pensando ao mesmo tempo. Então isso é um caos. Não dá certo. Agora, a confusão mental é o fim de tudo isso. Se vocês forem a um hospital psiquiátrico, vão ter as pessoas com confusão mental. Ela já não tem mais nada que liga uma coisa com outra. São todas lacunas de pensamento. Por todo lado são só ilhas de pensamento, não tem continente.
Agora, por outro lado, tem aquele caso da pessoa que ela não é instável, ela é fixa. Ou seja, ela tem aquela ideia que fixou, que nem um caso que a gente estuda aí. Tem muitas pessoas assim, né? Que cronificou. Aí como é que é isso? Como é que chega nesse padrão? Porque não é isso, ó, não é flutuando. Sim, é uma coisa que... Aí é porque os processos mentais já estão degringolados, né? Estão alterados. Aí é problema somático. Como é que falta um parafuso. O problema é esse. Por exemplo, a retilinearidade básica ainda não é falta de parafuso, não. É falta de disciplina mental. Entende? Sr. Evaldo, como que a gente pode corrigir essa antirretilinearidade nas decisões, na hora de tomar decisões? É pensar bastante e quase sempre melhor é registrar os pensamentos antes. Fazer um caderninho antes de tomar a decisão. Principalmente se essa decisão envolve outras pessoas. Isso é muito importante. Outra coisa, o pessoal comentou, Loche, da questão de coesão e coerência. Eu tenho vindo para cá alguns dias, então enquanto eu estou aí, esse é um trabalho da minha área, que é letras. Então, se alguém precisar, estiver escrevendo, eu me proponho a ajudar, tá bom? Ela é muito boa em letras, hein, gente? Ó, pega. Vampiriza. Pode falar. É a questão ali que o Antônio colocou. Mas existe a questão seguinte, tem texto que você tem que escrever, tem que fazer consulta, porque eu aqui estou bem perto de Está muito baixo isso aí, não está não? Gente, tira aquele microfone daí. Falo alto, agora tá, mas aquele lá estava ruim. Agora é o seguinte, aquela questão que o Antônio colocou. O ideal é você fazer um encadeamento lógico com as próprias palavras. Tudo bem, mas existem textos técnicos, como, por exemplo, a questão do meu livro, que eu tenho que fazer com consulta. Eu não iria conseguir... Agora, como que eu posso conciliar essa consulta, porque quase tudo é consulta, e com esse encadeamento lógico? Na consulta, você pergunta primeiro aquilo que você não entende. Depois você vê para onde vai o pensamento. As segundas, terceiras questões aparecem. O problema é consulta mesmo. Mas primeiro, esclarecer o que você não está sabendo. O desconhecimento. Mas para escrever o texto, porque uma questão complexa e complicada para... Quando você escreve, que é necessário consulta demais. Tudo. Aqui escreve tudo para fazer a consulta. Não deixa nada de fora. Você vai acabar clareando a situação. E ao mesmo tempo fazer encadeamento lógico, porque também não é bem assim como ele falou. Aquela minha história, você vai plantar mandioca. Qual a marca da enxada que você vai usar? Tá claro? O encadeamento lógico é necessário. Para plantar mandioca. Eu concordo com o Antônio, o encadeamento lógico é necessário. Mas, quando a questão é muito técnica, como é a questão... Eu tive que ler lá 500 livros e pegar dos livros as ideias básicas e colocar no papel. E outra coisa, não é também escrevendo páginas, assim... Escrever 150 páginas e publicar só 3. É a técnica. Técnica 50 vezes mais. Talvez seria o caso também do Antônio esclarecer mais, talvez, se ele quiser. Antônio, fala alguma coisa, estão apelando aí. O Jaba estava conversando comigo aqui, não peguei a ideia. Professor, na página 25, na pensenologia, segunda linha, a desconexão autopensênica.
Alberto, essa é causa de bom. É desconexão no modo de você falar, no modo de você pensar. Desconexão, está desconexo. Tem pessoa que fala, voa, mas não pousa. Ela não clareia. Ela não vai direto aos finalmente. Como você faz essa conexão, de novo? Quando você se encontra... Racionalizar tudo antes, pensar tudo antes de falar. É o jeito. Certo? Seu Valdo, na Fatologia, na página 26, a última expressão é o Código Pessoal de Cosmoética. Como é que o senhor relaciona a questão da cosmoeticidade pessoal, da autocosmoeticidade, com a antirretilinearidade consciencial? Primeira coisa é o seguinte, se uma pessoa ela não tem moral muito elevada, ela é relaxada. Se ela é relaxada, ela pode ter a antirretilinearidade. Agora, se uma pessoa começa a ter ética, ela é organizada, ela começa a pensar certo. Então, essa é a regra. Está relacionado com a questão da retidão, então. A ética ajuda a lógica. Tá. E na mesma patologia, a expressão antes do Código Pessoal de Cosmoética, na página 26, a cosmoética retiforme. Essa expressão é para reforçar, porque quer dizer, a questão da retilianidade cosmoética seria até um pleonasmo. Sim, mas não é isso. Qual que é? Às vezes a ética num lugar é uma coisa, no outro é outra. Retiforme é aquela que está de acordo com o contexto, com o momento evolutivo, o local. Ah, entendi. Tá. Uma coisa é você falar em ética na África, outra coisa é falar nas Nações Unidas. Tá certo? Entendi. Tá bom. Ok, obrigada. Val, à sua direita. Aqui. Na página 27, tem o item 11 da taxologia que se escreve assim, inacabativa pessoal. E depois, no 13, você faz lá da intelecção inconclusa. 11 e 13. Sim. Eu queria que você explicasse a relação disso. A inacabativa é o processo da imaturidade. A pessoa não teve maturidade para acabar o que ela pensou. Agora, a intelecção inconclusa. Ela quis, mas ficou inconsistente. O argumento é fraco. Não deu certo. Você está entendendo? Ficou ilógico, irracional. É outra coisa. É o jeito do approach, o modo de encarar. Uma vez você falou que eu tinha gagueira mental. Aí eu queria saber assim, eu acho que gagueira mental é um caso, assim, uma consequência da irretilinearidade pensênica. Mas eu queria saber assim, qual é a causa mais assim, precisa, mais correlacionada com isso. Aí é um processo de neurociência, é um processo do sistema nervoso central. Tá faltando parafuso, é isso? É o jeito. Professor Valdo, no holociclo, na época tinha um aviso assim, que era melhor a pessoa fazer tarefas pequenas e acabar aquilo e fazer bem feito, do que a pessoa fazer muitas coisas e sem qualidade. Eu queria saber se isso tem relação com essa antirretilinearidade. Tem, e também aquela técnica nossa de ver logo que a pessoa chega, a caligrafia. A caligrafia mostra uma anomia, um caos. Se a pessoa ela está expondo um pensamento manuscrito, se ela expondo isso é um documento da personalidade dela. Se ela não cuida da caligrafia dela, ela está pouco ligando para si mesma. Isso é terrível pensar assim. Mas como é que fica... Está entendendo? Como é que fica a caligrafia, por exemplo, dos médicos, né? Que já... O médico, todo mundo já meteu o pau nisso, eu já falei aqui. Isso... Fizeram um levantamento e o médico que deu a receita depois não sabia ler o remédio que ele deu. Mas os médicos fazem isso, assim, por uma questão de charme, assim? Ou é pressa? Ou... Para mostrar, para não chamar muita atenção, nem nada. A intenção era essa.
Mas isso é burrice. Hoje nós estamos vivendo a época da glasnost, da transparência. Preciso te falar tudo. Tem jeito. Quanto mais conter, pior fica. Mas não chamar atenção. E hoje o povo já não está tão boboca. Todo mundo já conhece muito sobre remédio. As revistas trazem isso todo dia. Então é bobagem mesmo. Tolice. Agora, ó, é antiprofissionalismo. Sim, Renzo. Professor, poderia explicar, por favor, aqui a última pergunta da questionologia com referência a quem? Porque eu vejo realmente que tem relação. A nossa retilinearidade depende muito da pessoa, do momento. Por exemplo, às vezes a pessoa não combina bem, o homem não fala as coisas corretas com a mulher. Com o passar do tempo, aquilo cria uma desavença entre eles. A senhora e o esposo. Por causa da falta de retilinearidade. Essas coisas tem. Agora, ó, isso eu estou falando dentro de casa e fora. Tem um monte de coisa assim. Escuta só. Entre vocês que já estudaram muito, vocês já viram algum professor que fosse confusino? Eu tive um que era super confusino. O apelido dele era Confusino. Ele jamais falava as coisas tudo certinho. Você tinha que adivinhar, ver o que era o essencial de cada coisa. Se professor é assim, pensa bem os alunos. Entendeu? Por exemplo, na filosofia tem muito filósofo assim, né? Que tem. O pensamento vai para lá, vai para cá. Isso é porque... E na literatura também. É um gongorismo. Mas isso é um estilo, assim, do... Não, isso é burrice. É a pessoa que não tem muita inteligência, então ela arranja uma forma para tapear. Mas aí... E pensa que todo leitor é burro igual aí ela. Eles criam as O escolas... gongorismo, gente. O gongorismo é isso, né? Mas aí criam as escolas e as pessoas vão imitando. A escola tem de tudo. Você vê, tem escola que estão fazendo na América Latina para matar os outros. Como é que é? Tem escola para tudo. Mas ensinar uma pessoa a matar a outra. Se a pessoa é escola do sniper, como é que não seria? Mas esses seguidores desses filósofos e que vão copiando esse estilo todo enrolado... Não, aquilo eles estão rasgando cedo entre eles. Eles se sentem bem assim. É o clube do Bolinha. Você está entendendo? Mas isso é o fã-clube. É um com o outro. Eles se sentem bem desse jeito. Uma bobagem, né? Mas em termos assim, de grupos evolutivos, isso seria um grupo de afinidade. Que aí... Eu finjo que estou falando corretamente. Você finge que está me escutando corretamente. Tá certo? O editor finge que está publicando um grande trabalho. Todo mundo finge a fingidolândia. É o que acontece por aí. Veja bem, muitas das coisas na academia, na universidade, são assim. Olha esse processo de mestrado e doutorado. É uma guerra de nervo que se faz contra as pessoas para depois sempre sair bem. Mas a guerra de nervo, a pessoa tem que tomar um monte de remédio para passar aquilo e tal, para dormir à noite. Mas essa guerra de nervos na academia é a questão do poder, não é? Tudo é poder. Tudo. Esses caras lá também, que não tem muita cabeça, que usam o gongorismo, também é poder. É que aí só quem consegue entender tudo aquele enrolado deles... Não, eles fazem hermético. Fazem iniciação. Tudo fechado. Agora, nós estamos vivendo uma época que tudo isso ficou secundário. Os mutantes seriam um ápice, assim, dessa anti-retilinearidade? Mutantes? Não, os mutantes são mais o processo de fixação da forma, né? A morfologia, não é bem isso, não. Isso não tem relação com... Pode ser que tenha, mas não é direto, né? Pode ser. Agora, extrafisicamente, a pessoa que tem essa antirretilinearidade acentuada, o que acontece? Olha, extrafisicamente, ela pode ser aquilo que eu falo, marionete dos assediadores. Porque ela não tem lógica.
Aí não raciocina a coisa com lógica, dá para trás. Tá certo? Ontem você trouxe um tema aí que parece que interessou algumas pessoas e a mim também, que foi o processo da concentração, né? Então, você podia relacionar a concentração com a retilinearidade? A concentração você tem que relacionar com tudo que a pessoa pensa e fala e escreve. Sem ela, nada funciona bem. A retilinearidade é a falta de concentração antes de tudo. Lógico. Sem concentração mental, Antônio, nada funciona. Com a consciência. E outra questão seria, também na concentração, a relação da concentração com a postura da passividade ativa na TENEPS. Isso aí já é uma coisa ainda mais séria. Porque é um processo parapsíquico. Então, por exemplo, o caso lá do rapaz lá que julgava tênis. Se ele for se dedicar ao parapsiquismo, ele vai longe. Porque ele já domina o processo. Isso é muito sério. Então, o problema nosso, antes de tudo, depois que a gente já foi botânica, zoologia, os bichos todos, é dominar esse processo da psicomotricidade. É muita gente que sofre da psicomotricidade. E às vezes só pensa nisso. É o operário, é o jogador, é o soldado, tudo é isso. A concentração na TENEPS, então, é parecida com essa do tenista. Você não ouve nada e não vê nada. Sem concentração, um tenepsista, homem ou mulher, jamais vai chegar no FIEX. É impossível. Não dá. Ele não junta as pontas. Você podia dar um exemplo, assim, como seria esse nível de concentração? O nível é o seguinte, concentração mental é a primeira coisa que aparece. Você tem sua vontade, tem sua intenção. Antes disso. Logo em seguida tem atenção. A atenção, ela pode ser múltipla, pode ser unívoca, mas pode ser plurívoca. Então, por exemplo, atenção dividida, multidividida. Esse que é o caminho. Agora, tudo é uma questão de hábito e de vivência. Depois que a pessoa começou a viver e dominar o processo, fica tudo mais fácil. Agora, tem que vivenciar isso com o tempo. Agora, a coisa é a seguinte, é você ver simultaneamente 5 ocorrências que estão se desenvolvendo e acompanhar uma por uma. Agora, ó, fora do corpo, a projeção ajuda demais nisso. Que exige isso. Você tem que estar gravando as coisas, senão você perde tudo. Agora, o parapsiquismo é a base, né? Por isso que é difícil o parapsiquismo. Eu não acho. Todo mundo aí, ó, é sensitivo. Por que não desenvolve? Porque não é fixação. Essa fixação é falta de concentração. E essa concentração, então, ela é a base para a expansão da consciência, até a cosmoconsciência. Em tudo. Em tudo. Antônio, se você não se concentrar no computador, você faz tudo errado. Olha só. Tudo é assim. Tudo precisa de concentração. Agora, existem as deficiências corporais, somáticas, que prejudicam essa concentração. Uma pessoa, por exemplo, ela não está boa na sua visão. Deixou o óculos em casa. Ela quer concentrar para colocar a linha na agulha, ela não consegue. Aí é uma deficiência orgânica, somática. Agora veja, isso também mexe com a concentração. Tem lógica isso para você? Agora, os reflexos da pessoa, que negócio, ó, você fazer isso. Reflexos neurológicos, isso também influi. Tem que estudar. É um caminho.
Agora, ó, o ideal é cada pessoa ver onde ela tem boa concentração e onde ela tem concentração péssima. E procurar ver como superar essa condição. Todo mundo tem concentração boa em certas coisas. E tem concentração péssima em outras. Eu nunca vi ninguém que fosse bem em matéria de concentração, fosse bom em todas as concentrações. Agora, qual é a briga aí? É a psicomotricidade com a intelectualidade. Você entendeu? Então é cerebelo com o córtex, os dois hemisférios cerebrais. Não casam bem. Há pessoas, por exemplo, que são onímodas. Elas se manifestam, não é só apenas assim, versáteis. Elas têm jogo de cintura em todas as áreas. Agora, o que eu penso, que o serenão é que é a consciência que tem mais esse jogo de cintura. Ele tem muito mais, entende? Desenvoltura em todas as áreas. Agora, o que nós precisamos chegar é nisso. Uma coisa boa para a pessoa chegar nisso é perguntar sobre tudo, indagar sobre tudo, procurar entender tudo. Aí a coisa melhora. A indagação é a pesquisa. Lá no fundo tudo é pesquisa. Agora, por exemplo, existem pessoas que são ótimas naquilo que elas gostam. A maioria é assim. Se ela gosta de alguma coisa, ela tem boa memória, ela tem boa concentração, ela é capaz de debater melhor o assunto. Se ela não gosta, tudo isso é o contrário. Nada dá certo. Ela começa já com má vontade. A má vontade, até um certo ponto, é uma auto-hipnose. Se a pessoa arranjou aquela autossugestão que é a auto-hipnose, nada funciona. Você está entendendo, né? Auto-hipnose. Você falou aí da condição da vontade, da intenção, dirigindo a atenção, né? No sentido, então, de poder desenvolver a concentração. É isso. E essa concentração apurada, ela vai permitir o desenvolvimento dos estados conscienciais, né? A expansão da consciência, esse é o caminho. O parapsiquismo. É por aí. É uma saída. Você fala sempre que a leitura é uma boa forma de desenvolver a concentração. Mas aí dentro dessa condição que foi colocada, da briga entre o córtex e o cerebelo, o que é mais interessante? A pessoa usar mais a técnica da leitura ou usar a técnica da imobilidade física vígil? Olha, essas duas técnicas ajudam, mas a coisa mais séria é usar a técnica da reflexão. Ela pensar sobre as coisas. Ela parar ali e ficar 3 horas pensando num determinado assunto. Sem ler nada, sem escutar nada. Só ela. Isso aí é o recolhimento íntimo que faz o solilóquio. Esse solilóquio pode ajudar a pessoa. É uma saída. Agora, o que eu estava falando, por exemplo, a coisa mais séria é o pensador. Em segundo lugar, vem o leitor. Em terceiro lugar, vem o escritor. Mas o pensador é o mais importante. Mas, por exemplo, nós não podemos desprezar a leitura do jeito que o Schopenhauer falava. Isso é errado. Mas uma pessoa que tenha dificuldade com a psicomotricidade, que seja mais ansiosa, ela vai conseguir ficar 3 horas pensando? Se ela não conseguir da primeira vez, na 10ª ela vai conseguir. O processo é insistir, perseverar, ter constância, insistir. Por que os desportistas, às vezes, eles desenvolvem um nível de concentração acima de pessoas que mexem com a intelectualidade? Para aparecer.
Ele quer ser o tal. É o problema da competição. A competição faz a pessoa ultrapassar seus limites. Agora, ó, uma boa parte dos esportistas falam um pouco. Eles raciocinam um pouco. Você já viu surfista falar na televisão? Eles têm até uma linguagem própria. Agora, a linguagem tati-pitati, infantil, pequena, reduzida. São jargões esportivos. Então, vamos devagar com isso. Não é bem assim, não. O que predomina é o tati-pitati. Professor, qualquer laboratório seria... Pensenologia. Mas é 1h30. Tem que interromper, não pode fazer seguido. Não, todo laboratório eu acho que é bom a pessoa fazer vários. Agora, pensenologia que é o ideal. Cada pensenização sempre vai ajudar. Qual seria uma forma da pessoa fazer uma aferição se ela está melhorando em termos de retilinearidade? É se o povo está entendendo mais as coisas que ela fala. Mas tem que prestar atenção no como é que os outros estão entendendo você. É o retorno do que você fala. A maioria não tem retorno, tem revertério. Então o problema é ter retorno. O povo está entendendo a gente. Professor, a elaboração do pensamento tem ligação direta com o córtex. A aplicação a ligação direta com o cerebelo. Esse desequilíbrio aí da fonte com a atuação é que vai causar essa antirretilineidade, no caso? O problema é o seguinte, é você usar 1% de cerebelo e 99% de cérebro. Uhum. Porque quando há o distúrbio de aprendizagem, a gente sabe que problemas de aprendizagem têm a ver com a lateralidade, com tudo isso que é ocasionado pelo cerebelo. Então, se sai da fonte correto, toda a disfunção vai ocorrer quando passa pelo cerebelo. Sim, mas agora, ó, existe antirretilinearidade direta do cérebro. Existe antirretilinearidade indireta, ou seja, através do cerebelo. Pois é, isso que eu estou falando agora, é indireta. Os hábitos, costumes e usos influem demais nisso. Mau hábito, mau costume. Uma pessoa que não tem bons hábitos nem rotinas úteis. Tudo está para trás. Bom, então ela é no caso... é desorganizada, então dá para trás. No caso do distúrbio de aprendizagem, pode já sair com um problema diretamente do córtex. Pode. Depende do que é. Tá certo? Tá. Escuta, vamos fazer a eleição então? Pessoal, todos vocês já estão com papel, vamos fazer a leitura dos verbetes e lembrar a vocês que amanhã a tertúlia vai ser novamente aqui. Isso aí. Então, verbetes novos, criatividade e responsável. Década. Tesaurização. 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 Os tesauros. Verbetes antigos. Diferença semântica. Operação. Peça única. Prerrogativa. Primo-ponente. Referência. Relatividade. Soma. Taxologia da segurança, usabilidade.